Bom, continuando aqui a nossa correção, essa aqui é uma avaliação que nós fizemos um tempo atrás. Então aqui, ó, nas alternativas, nas afirmações, verificar quem é verdadeiro e quem é falso. Conceito de energia potencial. Isso aqui está potencial elétrico. Tá? A energia potencial elétrica de uma carga pontual em um campo elétrico é definida como trabalho necessário para mover a carga de um ponto de referência a uma determinada posição no campo. Sim, essa aqui é verdadeira, porque o potencial elétrico, a energia potencial, justamente isso, fazer com que uma carga, né, portadores de carga elétrica negativo, que são os elétrons, saia do ponto A e vá para o ponto B, né? Então é um trabalho realizado, ou seja, potencial elétrico nada mais é a quantidade de energia necessária para deslocar uma quantidade de cargas elétricas. 2. O potencial elétrico é um ponto no espaço. O potencial elétrico V é um ponto no espaço e a energia é o potencial elétrico por unidade de carga naquele ponto. É justamente isso aqui. A diferença potencial em dois pontos é igual ao trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga de um ponto ao outro dividido pela carga. De novo, perguntando a mesma coisa, só que de uma forma diferente. A expressão de energia potencial elétrica é dada pela tensão Q sobre V, ou seja, V igual a 1 sobre Q. Essa aqui já responde essa e responde essa. Então essa aqui também é verdadeira. 5. Um capacitor é um dispositivo que armazena energia elétrica. Tranquilo. Considere dois capacitores idênticos conectados em série. Então nós temos dois capacitores idênticos. Então C1 e C2. Aqui A, vamos botar aqui positivo e aqui B negativo. Então nosso sentido da carga é esse, onde carga total, né? Onde a carga total é igual a carga em 1, que é igual a carga em 2, porque eles vão ter de carregar a mesma quantidade de carga. E ele está dizendo que C1 é igual a C2, certo? Logo a capacitância total vai ser C sobre 2. Então a capacitância equivalente é maior que a de um único capacitor? Não, ela vai ser menor. Se os dois forem iguais, ela vai ser a metade deles. Então aqui é falso. Em um circuito, a diferença potencial entre dois pontos é medida em 12 volts. Se uma carga de 2 coulombs se move entre esses pontos, a energia potencial elétrica muda em 24 joules? Se uma carga de 2 coulombs se move entre dois pontos, a energia potencial EP elétrica muda em 24 joules? Não. Então nós vamos aqui, ó, se tiver uma carga de 2 coulombs se move entre os pontos, então nós temos meio capacitância ao quadrado. Logo, meio de 2 coulomb vezes 12 ao quadrado. Então nós vamos ter aqui, ó, corta, né? Corta 1 vezes 12 ao quadrado, que dá 144 joules. Logo, é falsa. A capacitância são usados em uma variedade de dispositivos eletrônicos para armazenar carga. A capacitância do capacitor depende das dimensões físicas do capacitor e do material elétrico entre essas placas? Sim, verdadeira, depende. A capacitância de um capacitor pode ser calculada usando a fórmula? Sim, inclusive essa aqui responde a essa questão. Ó. A capacitância depende das dimensões físicas, depende da área da placa e depende da distância entre essas placas. Logo, depende das dimensões físicas. Verdadeira.
9. Considere um capacitor com placas de 0,5 metros quadrados, separado por uma distância de 0,1 metro, em um meio com permissividade de 0,85. A capacidade desse capacitor é 0,475 10 na 12 Faraday. Vamos ver. Então, pegando essa formulazinha aqui, a Epsilon AD, onde nós temos 8,85 vezes 10 na menos 12, vezes a área, que é 0,5, dividido pela distância entre as placas. Qual foi a distância que ele colocou? A distância aqui de 0,1. Então, 1 vezes 10 na menos 2. Isso aqui dá quanto? Vamos ver. Oh, droga. Aqui, vou pegar o minha. Então, ó, 8,85 vezes 0,5 vai dar 4,425. Então, vai dar 4,425. Tem aqui a 10 na menos 12, 10 na 12. Então, vezes 10 na menos 12, vezes 10 na 2. Logo, a resposta vai ser 4,25 vezes 10 na menos 10. Ou 0,425 nanofarad. Então, essa aqui é falsa. 10. Um capacitor armazena energia na forma de um campo elétrico entre suas placas. Sim, ele forma energia em forma de um campo elétrico. Eu tenho uma placa positiva e aqui eu tenho uma placa negativa, e a energia ela diverge da positiva e converge para a negativa. Isso aqui é o campo elétrico, isso aqui é o meu vetor campo elétrico. Então essa aqui é verdadeira. 11. Quando capacitores são conectados em paralelo, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias individuais. Então, quando eu tenho em paralelo, capacitores em paralelo, ele está dizendo que C1, C2, C3, entre 1 mais A e menos B, a capacitância total é C1 mais C2 mais C3. Nesse caso, 3C, se for C1 igual a C2, que é igual a C3. Show? Então, a capacidade equivalente é a soma das capacitâncias? Sim, verdadeiro. Em uma associação de capacitores em série, a carga em cada capacitor é diferente? Não, igual. Falso. A energia armazenada em um capacitor é dada pela expressão EP meio de CV ao quadrado, onde EP é energia, C é capacitância e V é tensão. Verdadeiro. Capacitores em série têm a mesma diferença potencial aplicada. Não, isso aqui é falso. A capacitância em série tem a mesma diferença potencial? Não. Aplicada a cada um deles. Se eu colocar verdadeiro, eu estou falando que todos os capacitores em série teriam o mesmo potencial. Não. Nos capacitores paralelos, sim. Dependentes, que se as capacitâncias forem iguais, vai ter a mesma tensão. Se as capacitâncias forem diferentes, em paralelo, elas vão ter a mesma tensão. Os capacitores diferentes e iguais, elas terão diferentes potenciais. Então, isso aqui é falso. 15. Em uma associação de capacitores em paralelo, todos os capacitores compartilham da mesma carga? Não. Compartilham da mesma carga? Não. A carga se divide proporcional ao capacitor. Então essa aqui é
falsa. 16. A capacitância do capacitor é diretamente proporcional à área da placa e inversamente proporcional à distância entre elas, e pode incluir ainda diretamente diretamente proporcional à natureza do isolante entre as placas. Onde seja, até estava aqui, não, estava na outra tela. Capacitância é epsilon vezes a área sobre D. Então essa aqui é verdadeira. Considere um circuito com capacitores em série em paralelo. A capacitância equivalente do capacitor em série é sempre menor do que qualquer um dos capacitores individuais. Sim. Capacitores são fundamentais em circuitos de filtragem. Sim, isso aqui é correto. Em circuitos, o capacitor pode bloquear a corrente contínua e permitir a passagem de corrente alternada. Correto. Porque em corrente contínua, por exemplo, se eu tiver um capacitor, aqui ele vai carregar o capacitor, então vai ficar positivo aqui e vai ficar negativo. Depois a corrente fica zero. É como encher, pessoal, é como encher um balde. Então eu tenho aqui uma torneira e eu tenho aqui um balde. Então eu abri a torneira e enchi o balde. Se eu deixar aumentar essa tensão aqui por infinito, o balde, o capacitor vai estourar, o balde transborda. Então quando chegar no limite do balde, fecha e não passa mais água na torneira. Simples assim. 19. Um capacitor é carregado a uma voltagem de 5 volts. Beleza. Armazena uma carga de 10 microcoulomb. A capacitância desse capacitor é de 2 microfarad. Vamos ver. Então assim, ó. Então como é que nós vamos calcular isso aqui? Usando aquela formulazinha que é vaca. Lembra lá? Que é vaca? Então nós temos a tensão e temos a carga. A carga. Então nós queremos calcular a capacitância. Então a capacitância vai ser igual a carga dividido pela tensão. Então 10 microcoulomb dividido por 5 volts. Isso aqui vai dar 2 microfarad. Fechou? Tranquilo assim. Então essa aqui é verdadeira. 20. Em um capacitor plano, a energia elétrica, a energia potencial é máxima quando a distância entre as placas é mínima. A energia potencial elétrica é máxima quando a distância entre as placas é mínima. Então vamos ver. Então a energia potencial é meio de capacitância vezes a tensão ao quadrado. Como a gente sabe que a capacitância depende do epsilon, que é a natureza do material do isolante, da área e da distância, substituindo isso aqui, nós vamos ter que a energia potencial é epsilon vezes A vezes V ao quadrado, isso aqui dividido por D, e isso aqui está dividido por meio, certo? Meio. Então, tudo isso aqui está dividido por meio. Então nós vamos ter EP é igual a epsilon vezes A E ao quadrado, 2D. Então ele está dizendo, a energia potencial elétrica é máxima quando a distância entre as placas é mínima? Sim. Se aqui for o mínimo, se aqui, quanto maior for isso aqui, menor vai ser a energia potencial. Então a energia potencial elétrica é máxima, tá aqui, ó. A energia potencial é máxima quando a placa for mínima. Quando a placa for mínima aqui vai ser máxima, então aqui é verdadeiro. Certo? Ó, a energia potencial elétrica é máxima quando a distância entre as placas é mínima. Ó, quanto menor for essa distância, então quanto menor for essa distância aqui,
maior a energia potencial. Quanto mais afastada elas estiverem, menor a energia potencial, porque é inversamente proporcional. Show? Então está aqui verdadeira. Pessoal, então até o próximo vídeo.